Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse programa, onde vamos trazer para vocês análises de ações a partir do olhar aqui de uma análise técnica, né? Ou seja, análise de gráficos. Uh, Meu nome é Jorge Fila, eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro, trabalho com isso há muito tempo, opero diariamente, estou o dia inteiro na frente da tela aqui, fazendo além de muitas outras coisas, mas muito isso também. Além de ser operador, eu sou também CNPIP, né, o que me habilita a estar aqui olhando gráficos, também, além disso, poder fazer análises fundamentalistas, que não vem ao caso, esse programa focado em análise gráfica. Também tenho outras certificações, como a CGA, que me permite ser gestor de fundos, a CGE, que me permite ser gestor de fundos estruturados, e ainda estou buscando o CFA, que é uma certificação internacional aí de analista internacional. Um pouquinho mais difícil essa, estamos no caminho, estamos na segunda fase aí de 3, vamos chegar lá. Um pouquinho mais sobre como vai funcionar aqui o programa, tá? Eu vou tentar fazer ele diariamente para vocês. A ideia é tentar passar o maior número de ações que eu conseguir aqui. Eu tenho uma lista de algumas ações com maior liquidez. A gente vai passando por elas aqui, eu vou colocar na tela, a gente vai passando por elas, e quando chegar em algumas que a gente vê que tem certa oportunidade ou alguma coisa que a gente possa fazer, eu paro, analiso com mais calma, né? Tento explicar um pouco também do racional. Vocês vão tentar entender como eu interpreto, como eu vejo a análise técnica, né? Com o tempo a gente vai se conhecendo. Eu também tenho uma paixão muito grande por macroeconomia, então me desculpe se aqui, eu sei que aqui vai ser focado para análise técnica, mas me desculpa se eu volta e meia vir a falar de macroeconomia, mas acontece, né, pessoal? Eu vivo muito disso, eu gosto disso, estou sempre lendo isso, então às vezes eu acabo não aguentando aqui e acabo falando alguma coisa, né? Bom, enfim, vamos começar aqui, puxar justamente como é que foi o dia de hoje. Hoje, dia 18 de junho, um dia após o Copom, ontem teve a super quarta, então ontem a gente teve o Fed definindo que não vai cortar juros, o primeiro Copom do Kevin Warsh, onde ele veio bem duro, mudou bastante, vai querer mudar, né? Está propondo bastante mudanças aí para a forma de pro approach que o Banco Central americano vai ter sobre a política monetária como um todo, né? E como é que a gente vai, como isso repercutiu nos mercados, né? Ontem ele repercutiu muito mal lá, né? Não é que repercutiu muito mal, a gente viu o juro subindo muito e isso acabou contaminando o resto do mundo, né? E à noite nós tivemos a decisão do nosso Copom aqui, uma decisão até certo ponto controversa pelo lado do mercado, que o pessoal achava que não tinha mais espaço para corte de juros. O próprio Banco Central, no comunicado, colocou que não tinha mais espaço para corte de juros, talvez, né? Que a gente está tendo uma aceleração da inflação, a gente também está vendo uma aceleração da atividade econômica, que vai gerar também inflação, mas mesmo assim ele acabou cortando por uma tecnicalidade ali, ele alongou o horizonte relevante de tempo, deu ali a justificativa dele, e aí muita gente concordou, muita gente discordou, o mercado hoje foi meio conturbado nesse sentido. Aqui na tela a gente tem o gráfico do Ibovespa. Então, o que eu vou costumar fazer aqui? Uma vez por semana, pelo menos, eu vou tentar trazer também o gráfico do Ibovespa, obviamente, talvez todo dia, mas gráficos de setores, né, dos nossos índices setoriais. Por exemplo, o índice é, de imobiliário, índice financeiro, índice de consumo, índice de elétricas, utilities, para a gente começar também a entender o que é que está acontecendo em cada um desses setores, para quando a gente for olhar para as ações em si, já ter esse contexto do setor dela como um todo e conseguir definir melhor se é compra ou se é venda, tá? Outra coisa também que eu vou cuidar aqui claro que o foco aqui todo não vai ser ainda, eu não vou te dar uma recomendação certinha e tal, eu vou falar onde é que a gente pode estar vendo oportunidades ou não, porque as recomendações, depois eu vou ter o meu canal lá, vai ter o meu site, onde vai poder ser assinante, né, e tal. Primeiramente vai ter entrada grátis para todo mundo. E lá sim vai ter bem certinho a recomendação, as ações que a gente vai escolher, né? Porque dentro dessas todas as ações que a gente vai ter oportunidades, a gente vai selecionar aquelas que são melhores, aquelas que fazem mais sentido. Vocês vão perceber também que eu vou buscar não ter só recomendações de compra ou só recomendações de venda, porque a gente mora no Brasil, né? E Brasil, infelizmente, a gente é muito volátil. A gente tem uma volatilidade muito grande. Às vezes uma fala, ou qualquer mudança, ou entra fluxo, ou qualquer outra coisa,
muda completamente o cenário, e aí se tu tá só para um lado, muito direcional, tu tem 6 vendas acontecendo de swing trade, é, tu acaba sendo estopado em todas, né? Ou no contrário também. Enfim, inclusive, esqueci de comentar, a ideia aqui é justamente ações. Eu não vou aqui estar fazendo recomendações para guardar na carteira pro resto da vida, tá? Eu vou olhar momentos, a análise gráfica para mim ajuda muito para isso, é olhar timing de entrada para pegar uma movimentação de curto prazo. Vamos lá, no máximo aí uns 2 meses aí. Claro que não tem como tu predizer quando é que vai dar, mas vai ter um alvo bem definido, vai ter um stop bem definido, e tudo isso também eu faço um gerenciamento de risco que vai ser feito dentro do meu das minhas recomendações lá. A gente propõe uma quantidade de mão correta, né? O quanto tu vai entrar, quanto de quantidade tu vai entrar em cada ação, para que tu não perca muito a carteira e também consiga tirar o maior proveito possível do teu patrimônio, né? Que tu está colocando aqui em risco. Bom, enough is enough, já falamos demais, né, pessoal? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no Ibov. Então, o Ibovespa, vamos pegar primeiro um pouco mais amplo, já que é o primeiro. A gente pode ver aqui que em 2024 ele andou meio que lateral, claro, ele teve uma queda, depois subiu, depois caiu, mas ele não teve uma tendência muito inteira no ano, né? Uma tendência, ela foi meio que lateral mesmo, né? 2025 não, 2025 a gente viu já uma tendência de alta, começando desde o início do ano. A gente pode até traçar uma LTA aqui, e no final de lá por outubro, a gente viu uma aceleração desse movimento de alta, né? Então a gente vê aqui que ele realmente começou a ter uma tendência de alta mais acentuada. E finalmente, chegando aqui no início do ano, a gente até teve o fluxo estrangeiro para cá, veio forte, talvez por perspectiva de corte de juros do Brasil, né? E melhoras e saída, diversificação dos Estados Unidos, essa coisa toda. O pessoal queria tirar um pouco de dinheiro dos Estados Unidos e diversificar. O Brasil se propunha como um bom país para receber esse dinheiro. E aí a gente teve um maior volume aqui entrando e realmente a bolsa andou mais, né? Felizmente tivemos guerra, tivemos alguns contextos que seguraram um pouco esse movimento, andou lateral e tivemos agora também a IA voltando a ganhar atração, né? Então hoje todos os trades no mundo aí são basicamente com relação a IA, todo mundo só fala de IA e só quer investir em IA, talvez com razão, né? Porque talvez é uma nova tecnologia disruptiva que a gente vê a cada 20 anos aí. Então, e o Brasil não tem nada de IA, né? Então a gente está vendo que ele realmente começa a cair. O que está acontecendo? Então vamos lá. A gente teve essa tendência de alta mais acentuada a partir de outubro, e depois de maio, realmente, em abril aqui, ela acabou quebrando essa tendência de alta, né? Então rompeu a LTA, e aí começou a emendar uma tendência de queda bem acentuada, tá? Uma coisa que a gente consegue notar aqui é que geralmente uma tendência de baixa, né? Até essa tendência assim dessa queda, ela é feita como? Com fundos, então ela cai, faz um fundo, aí faz um pico um pouco mais alto, cai, faz um fundo mais baixo, faz um pico mais alto. Só que aqui a gente está vendo que essas correções, fazer o pico mais alto, não acabam fazendo uma correção no preço, que a gente chama, né? Ela não acaba fazendo esse throwback aqui e voltando a um preço mais alto. Ela acaba fazendo só uma correção no tempo, vem lateralmente, o que é muito ruim, né? Mostra que não tem força para subir nem para corrigir. Ela corrige só no tempo, volta para a linha de tendência, volta a cair, corrige no tempo, volta a cair. E aí agora, recentemente, né, a gente teve aqui talvez um possível rompimento, mas que já foi frustrado depois e voltou a cair de novo. Talvez vou ter que atualizar até essa minha linha de tendência de baixa aqui, minha LTB, certo? Porém, a gente está vendo aqui que ela está finalmente chegando, né? Então a gente teve esse movimento todo de alta, a gente se afastou bastante da média, essa média verde aqui é a média de 200. Então a gente está vendo que ela está realmente se aproximando de novo da média de 200, o que pode ser um alento para a gente aqui. Vamos ver se segura, vamos ver o que acontece nesse momento aqui, tá? Mas a Ibovespa, infelizmente, segue em tendência de queda. Eu achei que aqui, né, no dia 11, aqui na quinta-feira, que ele ia dar uma alegria e quem sabe começar a engatar o movimento de alta de novo. Não foi. Frustrou rapidamente, né? Olhar agora o índice de small caps, que são as ações de capitalização menor aqui no Brasil, em tese as empresas menores. As small caps também pegando num prazo um pouco maior,
A gente pega aqui 2024, ela não segurou, ela teve uma tendência mais de queda, né? A gente vê aqui que ela caiu mais, né? 2025, sim, 2025, assim como o Ibovespa, ela teve uma tendência de alta, não teve aquela acentuação muito de movimento aqui, né? Que nem a gente viu a partir de outubro no Ibov, mas ela continuou subindo, né? Também aproveitando um pouco esse fluxo aqui, aproveitando um pouco, não muito, podia ter aproveitado mais, sinceramente. Mas, da mesma forma, final de abril, perdemos aqui a tendência de alta e engatamos uma tendência de baixa, uma LTB aqui bem desenhada, né, que a gente pode analisar. E realmente, né, aqui sim a gente pode ver que ela faz essa correção no preço, né, então ela cai, ela sobe um pouquinho, corrige, voltou na LTB, cai de novo e vai fazendo fundos menores, né, então perdeu esse fundo aqui na metade de maio já perdeu o fundo anterior, depois aqui em junho já perdeu esse fundo anterior, e quando perdeu agora desabando, né? Desabando. Tentou ficar para cima justamente aqui no dia 15 de junho, tentou ficar para cima da LTB, não conseguiu, já devolveu, deixou um pavio bem grande aqui e seguiu desabando, né? Então tivemos volume aqui. Não vejo nada em small caps, está pior que o índice Ibovespa no caso. Vamos tentar dar uma olhada nos mais defensivos primeiro. Não, vamos começar pelo agro, que em tese o país é o Brasil do agro, mas não para a bolsa, né? A gente tem aqui o índice de agro das ações do agronegócio, né? Que está sofrendo para caramba, né? Então a gente vê aqui que já perdeu a mínima da vida dele, né? Que é desde o início dele, vocês conseguem ver. A mínima tinha ficado nos 1.340 mais ou menos, já estamos no 1.276. Então já temos renovando mínimas históricas do índice, com uma queda bem acentuada. Tá ruim para o agro, né? Seja por guerra, por custo de fertilizante, por maior custo, seja por problema de El Ninho que vai ter agora. Tem 500 problemas no agro, tem inadimplência do agro, custo muito baixo de soja, dólar subindo, né? Tá tudo ruim para quem quer começar a plantar, tá ruim a situação. Então, agro está sofrendo bastante, né? O que isso aqui vai me dizer? Eu não vejo uma reversão, por exemplo, não vejo nada, mas também eu estou vendo que está muito sobre. Aqui, ó, por exemplo, já vão apresentar aqui um indicador que eu gosto muito, que é o índice de força relativa, a gente vê que ele está sobrevendido. Então, também, talvez procurar venda no agro, em ações do setor, acho que também já está um pouco sobrevendido demais. Vamos ter que olhar ação por ação, obviamente, né? Consumo é outro setor que sente bastante juros, que também é muito cíclico aqui no Brasil. Se nós for olhar aqui 2025, ele veio com uma alta forte, né? Vamos tentar desenhar aqui se eu consigo desenhar aqui. Aqui. Veio numa tendência de alta. Também aqui ele acabou rompendo essa tendência de alta final de abril, né? Final de abril de 2026. Perdeu o fundo anterior, né? Perdeu o fundo anterior e segue em queda. Tentou recuperar aqui justamente em meados de junho agora, lá pelo dia 15, mas não conseguiu ficar para cima, voltou a cair, igual os small caps, numa tendência bem clara de baixa, né? Seguindo o CLTB, não temos sinal de reversão, não tem sinal de nada, só sinal de continuidade. Porém, também nós estamos chegando aqui o IFR muito próximo de estar sobrevendido, então também não vejo muito, não vejo como ter muitas entradas no índice de consumo. Vamos dar uma olhada no imobiliário. Índice imobiliário, agora aqui sim, segurando um pouquinho mais, o que são índice imobiliário? É construtoras, basicamente, né? E shopping centers também, acho que fazem parte dele. A gente vê também uma alta bem expressiva em 2025, vem subindo forte, continuou, infelizmente, da mesma forma que os outros índices, perdeu essa LTA no final de maio aqui, no final de abril, engatou uma tendência de baixa forte,
tentou segurar, perdeu o primeiro fundo anterior, perdeu o outro fundo, e aqui está tentando segurar nesse fundo de 2020, de final de 2025 aqui, né? Está começando a tentar uma lateralização aqui, talvez, um canal de baixa menos acentuado, o que seria talvez benéfico, né, para a gente ver depois, quem sabe, uma lateralização dele. Vamos ver como é que anda, né? Realmente, quando a gente vai olhar o Dow, ele tem as três fases, então é uma queda forte, uma queda acentuada, lateraliza. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não lembro se é isso mesmo, vou ter que pesquisar. Mas aqui talvez está mais perto da gente ter uma reversão. Por quê? Porque ele já rompeu essa LTB aqui que a gente está vendo, ela já rompeu, né? Ela rompeu, então, o que isso está querendo me dizer? Que talvez essa lateralização aqui, se ele não perder esse fundo anterior, o índice imobiliário vai ter uma tendência aqui de pelo menos não cair mais. Então, para procurar compras é uma boa. E se perder, a gente já está vendo que pelo menos, como ele está lateralizando, ele saiu de uma região de sobrevenda, o que talvez possa ser também um bom ponto de uma boa venda caso dê sinal de venda. Então, imobiliário talvez possam ser ações que eu vá olhar com mais carinho, né? Vamos olhar o índice financeiro, bancos, principalmente bancos, seguradoras, essas coisas, mas principalmente bancos. Num olhar mais longo também, a gente vê aqui essa mesma alta, né, a partir de agosto, já vinha numa alta forte aqui em 2025, subiu bem, tem uma tendência de alta a partir de agosto aqui bem definida. Aqui a gente vê uma figura de reversão bem desenhada. Aí tá outra coisa, né? Eu gosto de ver figuras, mas eu gosto de tentar não ver figuras, né? Então, quando ela não desenha muito bem, eu prefiro não acreditar nelas, né? Porque eu gosto do meu dinheiro. Então, tu vai ver eu sendo mais conservador para dar uma entrada do que eu tentar forçar uma entrada onde não tem. Aqui a gente vê no índice financeiro um topo duplo bem definido, né? Então, se nós formos ver, ele vem, faz. O que é um topo duplo? Topo duplo primeiro tem que estar no final do movimento de alta, né? Então ele vem, sente uma resistência aqui, o vendedor começa a fazer pressão para baixo, faz o fundo, e aí, em tese, ele deveria continuar o movimento de alta, né? Então ele ia romper esse fundo anterior e continuar subindo. O que acontece no topo duplo? Ele chega na mesma região do topo anterior, sente a pressão e volta a cair. Então aqui a gente tem um topo duplo, certo? Aqui a gente tem um topo duplo bem desenhado. E aí o que diz a teoria do topo duplo, que nem sempre a prática confirma? Que ele vai replicar a pernada para cima, do fundo vai replicar para baixo. Então, em tese, ele iria cair até os 16 mil, mais ou menos, aqui, né? Teria que ter uma continuidade. Vamos lá, ele entrou numa tendência de queda, ele caiu aqui sem corrigir, também corrigindo um pouco no tempo. Se isso aqui tu vai querer acreditar que é uma correção, eu não sei se eu acredito. Bateu na média de 200, segurou, tentou voltar para cima do topo do fundo anterior aqui, que agora serve como uma resistência. Não conseguiu, a resistência foi forte, começou a cair, seguiu caindo, perdeu a média de 200, seguiu caindo, perdeu outra região de suporte desse fundo anterior, voltou para cima, bateu na média de 200 e não está conseguindo ficar para cima. O que eu estou vendo aqui, pelo menos, tá? Para não ficar só coisa ruim, né? Para a gente ficar falando só de problema. Pelo menos aqui eu vi que quando ele rompe aqui essa LTB, ele rompe com um candle forte, né, que é quase um Urubozu aqui, é um candle dias longos que a gente chama, um candle grande, com volume, né, e depois ele passa a fazer movimentos com bastante pavio, né, ou seja, tá entrando compra, mas está entrando venda, tá tendo bastante briga nessa região, né, isso aqui me mostra briga, mas fugindo da LTB, ou seja, tentando se distanciar da tendência de baixa, e ficando acima desse fundo anterior aqui, né? O que, para mim, está me mostrando que talvez está um pouco mais de força. Os compradores já estão começando a tentar olhar com mais carinho para o índice financeiro, né? Não vou gostar se começar a perder aqui esse fundo anterior,
esse último fundo aqui. Mas por enquanto, se ele segurar aqui, vamos ver se ele começa a mostrar sinais positivos, né? Candles positivos aqui assim é sinal de que está entrando compra. Vamos olhar um pouco alguns outros indicadores, que até para eu já apresentar para vocês. Aqui eu tenho alguns outros indicadores que eu gosto de olhar, que é, primeiro, estocástico. Aqui, o estocástico, a gente vê que o estocástico realmente ele também tem uma região de sobrecompra e uma região de sobrevenda, mas aqui é diferente, né? Aqui eu gosto de ver quando ele sai da região de sobrevenda, aí ele começa a me indicar uma compra. E também quando dá o cruzamento da curta com a longa aqui, também pode ser sinal de compra, né? Eu vou comprar por causa do indicador? Não. O indicador só vai me confirmar, me dar confirmadores ou não. Os meus motivadores de entrada são mais quebras de tendência, essas coisas todas, né? Desenhos gráficos, né? Basicamente isso. Eu gosto de fazer uma análise bem clássica. O MACD está muito lateral, não me dá muita satisfação de olhar para ele. A gente está vendo o momentum aqui querendo apontar um pouco para cima, mas ainda muito negativo, né? Num campo muito negativo, de menos 99, teria que subir muito. E, infelizmente, o OBV caindo forte aqui também. Isso aqui também é ruim, tá? É ruim, não mostra que seria uma alta do papel. Aqui a gente poderia ver, talvez querer ver uma reversão, uma quebra dessa tendência. Se tu vai olhar aqui, ela tem uma certa tendência de baixa, né? Uma quebra dessa tendência de baixa aqui no ABV para a gente começar a ver um volume mais positivo do papel. Do papel não, do índice, né? Até lá, vamos olhar com carinho para o índice financeiro, mas só se as ações em si tiver muito descarado assim uma compra, né? Vamos olhar alguns setores defensivos, como utilities. Utilities basicamente é elétricas e saneamento. Utilities vem uma tendência forte de alta, né? 2025 aqui, se nós for pegar, ele já veio com uma tendência muito forte de alta, seguindo também aqui, acho que a parte boa é que ele só foi quebrar em maio essa tendência de alta, enquanto os outros índices estavam quebrando mais aqui atrás, a tendência de alta só foi quebrada em maio. Já dá para ver que ele é mais defensivo. Chegou no fundo anterior, segurou legal, acabou perdendo, voltou para cima, ainda está acima da média de 200, está abaixo da média de 21, está brigando entre médias e está tentando não perder esse último fundinho dele aqui, o que isso me agrada, né? Porém, não está bonito, né? Ainda não está. Ele está com cara mais de que vai perder. Vamos ver como é que vai, se ele segura na média de 200 ou se ele lateraliza até a média de 200 chegar. Vamos com calma e vamos ver no tempo. Vamos tirar o saneamento, vamos olhar só a parte de elétricas para ver como é que está o índice de elétricas. Ele também é bem defensivo, né? Também vem uma alta forte, subiu, voltou, segurou também nessa região aqui nesse suporte anterior aqui de fundos anteriores, essa lateralização que teve. Acabou perdendo, voltou para cima, voltou a cair e aqui sim já estamos na média de 200, né? Segurando na média de 200, segurando nos fundos anteriores e hoje um candlezinho esperançoso, esperançoso com certo volume. Quem sabe aqui nas elétricas a gente possa estar vendo algum sinal positivo para a gente, né? Vamos dar uma olhada, materiais básicos, que seriam as commodities, principalmente, aqui entra a Petrobras, entra a Vale, entra algumas siderúrgicas, né? Então foi o que teve bastante fluxo, né, do gringo no início do ano, então a gente pode ver bastante forte aqui essa tendência de alta, e voltou, segurou e agora está lateralizando, né? Rompeu a tendência de alta, mas rompeu numa lateralização, o que é muito melhor do que o índice Bovespa ou os demais setores que a gente viu aqui. Mas, infelizmente, ontem e hoje, candles fortes, rompendo esse suporte aqui e chegando na média de 200. O que eu vou querer ver aqui, tá? Eu vou querer ver o que vai acontecer quando chegar na média de 200, se vai segurar, se vai conseguir voltar aqui para cima, ou se vai chegar aqui, vai brigar e não vai conseguir ficar para cima. Aí seria a venda. Se ficar para cima, quem sabe a gente pode procurar compras de materiais básicos, tá? Até lá, não vejo nada. Por fim, índice das indústrias. Esse aqui deixei por último, mas tá bonito, hein? Poxa. As indústrias aqui a gente teve, ele veio bem lateral em 2025,
ao contrário da maioria dos índices que a gente estava vendo aqui. Mas no final de 2025 ele engatou essa tendência de alta. Dá para desenhar aqui, vamos ver se consigo desenhar aqui. Uma tendência bem acentuada de alta, né? Vamos botar aqui para ficar mais conservador possível. Mas acabou rompendo. Aqui provavelmente por causa da queda de juros, né? A indústria é muito influenciada com juros, a possível queda de juros, né? Então, se juros caem para as indústrias é muito bom, né? Infelizmente, a gente inverteu essa lógica, talvez não vai mais ter queda de juros, né? Cada vez juros mais altos, mas mesmo assim a gente vê que o índice das indústrias está segurando, né? Ele caiu, ele tá fazendo topos menores, tá? Isso é ruim, mas não está perdendo a zona de suporte que a gente está tendo aqui. Rompeu essa LTB aqui do curto prazo, rompeu, está lateralizando aqui, se eu conseguir, vamos colocar aqui uma resistência, digamos, nesse último topo, está segurando nesse último topo, está segurando também abaixo da média de 200, mas está lateralizando um pouco, né? O que eu vou... O que eu vejo para o índice de indústrias? Talvez ele volte a cair um pouco, segure, mas seria muito interessante ele não perder esse suporte aqui embaixo, tá? Ou passando acima da média de 200 aqui, talvez ele ganhe força, tá? Hoje a gente vê que é um candle com volume acima da média, né, de 21 aqui, o que é muito bom, mas com pavio, né? Então quer dizer que ele teve força, não teve força para romper, ele tentou, não conseguiu e voltou. Não foi muito bonito isso aqui, porém ele não está feio como um todo, tá, o índice. Bom, falamos demais de índice, um resumo, Ibovespa não está bom, né? Small Caps está pior ainda. A gente vai tentar ver alguma alegria para os nossos índices aqui assim, algumas ações de compra talvez em elétricas, né? Que a gente viu um pouquinho mais de esperança. Indústrias talvez dá para se dizer que também vai ter alguma esperança, mas setores defensivos, né? Setores de consumo mais cíclicos não estão muito bons no momento. Vamos passar para as ações, vamos botar aqui. Já falei demais. Vamos começar. Eu gosto de começar em ordem alfabética e uma vez eu começar de cima, às vezes eu começar de baixo. Vamos começar em ordem inversa hoje. Vamos começar por Edux, aliás. Edux, meu Deus, hein? Edux desabou. Aqui a gente tinha visto até uma venda nela, só que não pegou, não chegou a pegar. Vamos lá, né? Edux vinha lateralizando, até vamos falar dela porque vinha lateralizando, engatou uma tendência de baixa, aqui quando rompeu esse suporte. Rompeu como, pessoal? Rompeu de uma forma que eu gosto muito, tá? Que me indica bastante força. Rompeu com gap. Esse gap aqui é um gap, talvez pode ser chamado de quebra, aí depende. Tem escola que chama de quebra, tem escola que chama de fuga, tem gente que vai dizer que o de fuga é de continuação. Então, cada um escolhe o seu jeito. Eu chamo de quebra, por quê? Porque ele quebra realmente uma tendência, né? Ele estava numa tendência de lateralização, quebrou, voltou, buscou a LTB, e aqui quando perdeu de novo esse suporte, aí sim, né? Aí ele vem com força, com volume maior e engata aqui candles de força, volta a recuperar, faz a correção, volta numa tendência. Aqui já estamos criando, já começou a fazer uma tendência mais acentuada de queda, né? Abaixo das médias já faz tempo aqui, média de 200, abaixo da média já está abaixo da média de 21, todas as médias apontando para baixo. E aí quando rompe esse último suporte aqui, aí que seria o ponto que a gente falou para vender, né? Quando perder esse ponto aqui, só que ele já abriu de novo com gap e aí já foi longe, a gente acabou não pegando. Aqui talvez daria até para ter pego de novo, só que já tinha passado muito tempo brigando aqui e com pavios de indefinição, então eu preferi cancelar a recomendação de venda, né? Teria dado certo, né? Teria dado certo, já teríamos com parcial e segue caindo cada vez mais forte. Quando rompeu de novo esse fundo aqui, já está vindo com mais força e ainda hoje fechando na mínima, tá feio para Eduk. Vamos ver VEG me estopou, né? VEG estopou, VEG vinha de uma tendência de alta forte, fez o que talvez poderia ser um topo duplo,
né? Mais ou menos um topo duplo aqui. Tem uma linha aqui bem definida de suporte, que seria, né? Que seria o fundo topo duplo também. Como é que rompe? Rompe com o gap, rompe com força. Tinha tudo para andar bem, voltou, tentou ficar para cima, não conseguiu, caiu mais. Então tá no movimento de queda. Aqui fez o que seria uma bandeira que é uma figura de continuação. Como é que ela rompe essa bandeira? Rompe com mais um candle de força aqui com bastante volume. E aqui a gente recomendou, cara, é continuação do movimento de queda. Pelo menos, se nós for ser conservador, esse mastro aqui vai ter que ser replicado daqui para baixo. Entra, tem muitos indicadores de que a venda estava mais forte, tinha tudo dizendo para vender. Infelizmente, mudanças, né, que a gente vê aqui no Brasil, dólar ficando mais forte, essas coisas todas, fez ela voltar e hoje estopou a gente aqui, porque ela mudou a tendência, né? Que eu veria aqui agora, pessoal? Eu vejo que realmente ela mudou, né, meu? Ela mudou bastante aqui, ela estava numa tendência de baixa, né? Vamos desenhar aqui, vamos tirar essa bandeira e vamos começar a ver com outro olhar aqui para ela, porque ela está vindo com candles de força, né? E vamos lá, né? VEG para mim é uma ação que eu prefiro estar comprado. Eu estou vendido só porque realmente, cara, mostrou muito venda. Então não tem como eu não fazer, né? Faz parte da análise técnica a gente tentar tirar a emoção de lado e olhar apenas o gráfico. Não deu. Vamos ver aqui, ela está acabou segurando nesses fundos anteriores, quebrou a tendência de baixa que a gente começou a ver aqui, né? E agora hoje rompeu aqui com força, tá? Eu poderia até tentar sugerir uma compra aqui onde eu estopei, tá, pessoal? Porque foi com força, foi com bastante vontade. Vamos dar uma olhada nos outros indicadores. A gente já tem a gente já tem aqui um momentum positivo já, inclinando bastante para cima. A gente tem o OBV também rompendo aqui, digamos, uma região de suporte, de resistência que seria, então o momento não, o OBV está vindo para cima, não tá subindo aqui, o estocástico está acima, o histograma do MACD também está melhorando e está quase positivando o MACD, né? Tem tudo para ser um movimento forte de alta aqui, né, pessoal? Talvez aqui daria uma compra. A questão é risco-retorno. Infelizmente, a gente não vai ter um risco-retorno muito positivo. Vamos ver se eu entrasse aqui. Talvez sim, tá? Talvez sim. Então aqui, ó, pessoal, vamos tem coragem. E vamos lá, né? VEG, a indústria, é relacionado com dólar. A gente falou do índice industrial que estava vindo bem. Então, vamos colocar aqui, anotar, só para a gente deixar aqui o que eu faria, tá? Eu compraria, deixaria uma compra aqui em 44,41 aqui, 44,41. Se ele voltasse aqui, me pega e vamos embora. Me pega e vamos embora, vamos lá, vamos tentar fazer a primeira parcial, a parcial aqui perto dessa região aqui de 49,04, que é realmente esses topos anteriores, e levar o alvo final lá perto desses topos aqui, lá em 52,64. Vamos colocar aqui. $52,64. É que eu tô fazendo 52,64, né? Com alvo aqui em 48,97. Vamos colocar. E a entrada realmente aqui 44,41, com um stopzinho em 41,27, certo? Peraí que eu fiz bobagem aqui na minha planilha, só um minuto. VEG 3. Hoje é dia 18/6 para compra, né? Vamos lá, vamos ver se vai.
Perfeito, olha, VEG acho que tá bem. Eu acho que não vai chegar nunca, tá? Pela força que ele veio aqui, duvido que ele me pegue. Mas vamos deixar ali, né? Vamos deixar ali. Dia 2, quem sabe? Não veio um dia 2, talvez já desconfigure. Vulcabras está numa tendência de queda, como setor de consumo. Está reduzindo um pouco, os topos estão ficando, os fundos estão ficando menos distantes, né? O que isso aqui me começa a dizer que talvez está perdendo um pouco a força, a queda, mas segue caindo, né? Segue caindo. E aqui a gente vê, ó, quando cai, olha, isso aqui é legal de ver também, né? Olha o volume quando cai, olha o volume aqui quando cai, e olha o volume quando recupera, quando retorna a LTB. É um volume bem menor, né? Então, venda com volume, compra sem volume, nada a se fazer. Talvez, rompendo aqui, até daria uma venda. Farei essa venda, indicaria essa venda de forma alguma. Por quê? Porque risco-retorno, né? A gente ia ter que botar um risco aqui de 6,8 e o retorno ele ia ficar abaixo de regiões desse fundo aqui, desses topos importantes aqui de trás, que segurou bastante. Então é um suporte mais forte aqui. O que vai acontecer no fim das contas? Vai acontecer que talvez ele brigue, ele segure, ele ande mais lateral aqui, ele volte, ele vá. E aí demora, a gente fica muito tempo com o dinheiro parado, esperando ele dar esse movimento. Mas vamos deixar aí, para a gente dar uma olhada, acompanhar, até colocar aqui para observar ela. Telefônica, né? Vivo. Telefônica, olha, Telefônica estava vindo bem, né? Telefônica ela veio lateralizando, subiu, voltou, fez o que seria talvez um topo duplo curto aqui, né? Mas estava vindo bem, estava vindo com força e engatou essa tendência de queda. Chegou justamente aqui nesse suporte que a gente trouxe aqui de trás. E o que aconteceu? Está lateralizando ali em cima, né, pessoal? Está lateralizando nesse suporte. Já perdeu a média de 200 e hoje está perdendo os fundos anteriores. Está perdendo como? Sem volume. Me interessa? Não me interessa essa venda, tá, pessoal? Não me interessa. Não tem volume. Para mim, volume é uma coisa crucial para eu querer fazer. Quer dizer que daqui a pouquinho ninguém estava olhando. Quando vai entrar volume, entra que nem essa barra aqui, ó. Olha quando entrou o volume. Entrou na compra, entrou na compra, entrou na compra. Então, não estou querendo fazer essa venda, tá, pessoal? Vivara. Bom, Vivara não vejo nada de interessante, tá? Uma ação que está em queda, é a do índice de consumo que está em queda, tá aqui no querendo fazer um fundo aqui, querendo fazer um fundo mais acima para querer dizer não, estou querendo fazer um pivô de alta aqui, querendo meter uma alta, mas não vou acreditar nela, ela está muito estranha, está muito mal desenhada. Se nós for querer desenhar aqui, está muito não, não consigo ver nada, não tá muito ruído, vamos colocar assim, né? Então a gente vê que ela veio numa tendência de queda, perdeu a média de 200, voltou, segurou na média de 200, agora a média de 200 apontando para baixo, média 21, todas as médias apontando para baixo, indicando tendência de queda. Não tá legal para eu querer fazer qualquer coisa. O que eu vou querer? Ela vai lateralizando, vai subir, vai querer vir aqui para cima, vai lateralizar de novo nessa resistência aqui, aí a gente vê como é que ela tá. Até lá, não quero fazer nada. Vibra. Pô, Vibra tá sacaneando, né? Vibra tá fazendo aquilo que eu acho até interessante, tá, pessoal? Vamos lá, né? Ela veio uma tendência forte de alta, começou a lateralizar aqui, talvez, se tu quiser ver um topo duplo aqui, eu não vou por causa que a amplitude é muito pequena para ser um topo duplo. Rompeu a tendência de alta, vem com queda forte, né? Chegou nos topos anteriores, segurou, voltou,
E aí aqui uma coisa que eu vi foi o seguinte, né? Realmente aqui, ó, quando ele veio com esse volume mais alto aqui, eu falei, meu, se romper, pessoal, rompendo aqui a mínima, dá venda, né? Dá venda, daria uma venda, daí o que aconteceu? Ele já rompeu em gap, o que é bom, né? O que me diz que tem força, veio com volume alto. E agora, tentou ficar acima, segurou, tentou ficar acima hoje de novo, não está conseguindo ficar, está batendo na média curta, está segurando. Dá para fazer essa venda? Dá. Qual é o medo? Média de 200 antes da nossa parcial, né, pessoal? Média de 200 antes da nossa parcial. E a gente tem ainda o fato de fim da guerra, né? A gente teve a assinatura do acordo de paz aí, esqueci de comentar também. O que para o petróleo talvez barateie, eu não sei para a Vibra, que é a distribuidora, acho que talvez fique melhor também. Talvez melhore as margens, alguma coisa nesse sentido. Talvez aqui a gente vai estar jogando contra o macro, mas realmente não sei, não estudo tão a fundo a Vibra para saber a parte de o quanto isso é benéfico ou não o petróleo cair, tá? Uh, vou botar aqui para a gente ficar de olho nela. Dia 18/6. E aí qualquer coisa a gente, dependendo, a gente pode tentar ver. Vamos dar uma olhada nos indicadores, né? Peixe, pessoal. Indicador aqui, não estou gostando da cara do estocástico. Se ele romper para cima aqui, ele pode engatar uma tendência de alta. Não estou gostando que o histograma aqui do MACD está reduzindo. O momentum está querendo romper essa tendência de queda aqui, está querendo indicar para alta. E o OBV, não, o OBV tá bom. Eu não sei se eu quero, tá? Não sei se eu quero. Só se eu tiver muito, assim, precisando de uma venda, que eu não vou ter muita venda, aí, quem sabe, pode ser uma venda. Até lá, não vou fazer nada. Vamos, vamos, vamos. Tá feia a situação da Vamos, né? Vamos estar em queda. Aí aqui fez um topo duplo, pessoal? Não fez topo duplo. Por quê? Porque não é numa tendência de alta, né, pessoal? Tá vindo uma tendência de queda. E se isso aqui tu considera uma tendência de alta, ele está com amplitude muito, muito grande aqui para ser um topo duplo, né, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente está vendo? A gente está vendo que ele está numa tendência de queda, sem respiro, sem nada. Tentou dar o primeiro respiro agora aqui, voltou na média de 21, está perdendo a mínima aqui. Daria para emendar uma venda aqui? Daria, claro que daria, né? Perdendo mínima da vida. Qual o problema? Que ela vai ter que andar muito para dar o nosso alvo. Por quê? Porque o stop está aqui em cima. Então pensa, eu vou ter que fazer ela cair 50% quase para chegar no meu alvo. Não dá, né? Não dá. Se não fosse isso, eu venderia. Se eu conseguisse achar alguma coisa aqui pelo meio que fosse talvez mais arriscada, talvez, sei lá, eu olhando uns 60 minutos, que eu não gosto de fazer, se tivesse aqui algum sinal, algum indicador, algum indicativo de que é aqui eu posso colocar um stop menor, aí quem sabe sim, mas nesse sentido o meu stop tem que estar aqui em cima e eu não quero fazer nada, ok? Vale. Vale é difícil, né? Vale é muito difícil. Mas é bom avaliar por causa do que ela tem grande peso no índice e tal, mas é difícil porque ela sempre tem bastante gaps, né? Ela é muito influenciada pelo minério, então ela acaba sempre tendo gaps de abertura. Isso não é legal. Não é aquele gap de fuga normal, é só um gap de abertura porque o minério de ferro variou na China, que trabalha no overnight, e aí tu chega aqui, ele está mais para baixo, está mais para cima, e não quer dizer que é um gap de fuga, que nem de quebra, que nem eu gosto de ver, né? Tipo aqui, ó, aqui seria um gap de quebra, seria um gap de quebra. Dá para confiar? Não sei. Não sei, não viu o que aconteceu depois com o minério, se ele foi, se ele voltou. Aqui tem um outro gap, fica ruim, né? Mas vamos lá, né? Vamos tentar ver. Ele estava vendo um movimento de alta, caiu, aqui começou a cair, fez o que poderia ser um topo duplo, não confirmou o topo duplo, começou a fazer
fundos maiores, né? O que talvez estava indicando uma pressão compradora, perdeu aqui, e aqui tá o quê? Tá lateralizando no meio do nada, né, pessoal? Então, quero fazer alguma coisa com Vale? Não, não quero fazer. Use Minas. Use Minas no sacaneou. Essa não sacaneou. Também tem o mesmo problema da Vale, né? Que ela tem esses gaps aqui, por causa, talvez, um pouco do minério. Mas aqui teria dado lindo, hein, pessoal? Tendência de alta, né? Teve o movimento aqui que rompeu a tendência de alta, rompeu a LTA. Aqui ele teve rompendo esse LTA, tentou, ficou para cima nesse dia aqui, ó, no dia 15. A gente falou, cara, aqui tem venda. Então, rompendo aqui, perdendo a mínima desse movimento aqui, perdendo a mínima desse, vamos dizer, martelo, tá? Desse martelo, dá para ir. Por quê? Porque a gente vê aqui nesse dia que ele fez um candle no dia 15, ele tentou voltar, ficar para cima, fez pavio, voltou, fechou na mínima. E o que ele fez? No outro dia ele abriu um gap muito forte. Nunca nos pegou. A nossa recomendação era vender no 54. 10,54, que é isso, é isso. E ela veio, já teria dado parcial, né? Onde a gente queria fazer parcial. Ficamos a ver navio. Unipar. Unipar tá muito parecido com Vale, eu acho, né? Que tava... Aqui a gente dá para dizer que tem um... Aqui a gente pode dizer que tem um triângulo simétrico, né, pessoal? Dá para dizer? Dá para dizer que tem um triângulo simétrico, né? O que é um triângulo simétrico? Vamos tentar botar no semanal aqui, ver se a gente consegue desenhar melhor esse triângulo simétrico. Só para que a gente possa ver o triângulo simétrico em ação. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um movimento... Meu Deus, por que eu não consigo enquadrar um triângulo aqui? Tô brigando. Então, aqui, ó, a gente tem um movimento de alta. Semanal, tá, pessoal? Movimento de alta. E, claro, o legal seria que não tivesse esse meio aqui, tá? Mas vamos lá. Aí aqui ele faz um triângulo. Triângulo simétrico com até 15%, mais ou menos 15% de altura aqui. Ele é considerado um trade de continuação, tá? Quando ele tem uns 15% da alta, ele é considerado continuação. E, em tese, ele replica essa amplitude, que seria essa amplitude aqui, depois que rompe. Então, se ele romper aqui, a tendência dele é chegar lá nos 80, ela chegar lá nos 86, tá? Rompeu? Ainda não, né? Ainda não. Não rompeu. Tá fazendo fundos menores, fundos maiores, topos menores. Tá, não tá muito legal. Vamos esperar para ver para que lado ela vai. O volume aqui tá pequeno também nesse final do triângulo. E isso não me agrada. Triângulo simétrico, para ele dar bom, ele tem que ter um aumento de volume no rompimento. Então vamos ver se romper aqui com aumento de volume. Ultrapar. Vamos voltar para o diário, né? Senão a gente se perde aqui no semanal. Ultrapar, tendência de alta, muito parecido com o Vibra, até porque, né, são setores muito parecidos, né? Mas aqui ele segurou melhor, né? Aqui ele segurou melhor, a gente estava vendo venda na Vibra e aqui eu não vejo cara de venda, né? Aqui a gente vê que ela caiu, tentou ficar abaixo aqui desse suporte, né? Tentaram botar para baixo suporte, abaixo da média de 200, segurou no suporte na média de 200, está para cima e hoje botou um candle verde, né? Então, um candle de comprador com volume. É um volume muito expressivo? Não, mas está na média, né? Um volume da média maior do que os últimos volumes aqui, né? Isso aqui me agradaria, talvez, mas eu não vou fazer nada nela. Esperar um pouco mais, ver o que acontece. Deixa eu ver o quanto foi dessa correção.
Não dá para ver. Eu ia tentar ver umas ondas de Elliott aqui, mas não adianta, não temos ondas. Não tem onda. Tá flat. Vamos ver Tupi. Tupi nós temos uma compra, né, em andamento. Então, lateralizou, subiu, voltou a cair. Aqui está uma tendência de queda. Fez um topo maior aqui, rompeu essa tendência de queda. Testou a resistência aqui, que era o topo do canal de lateralização, e aí rompeu, né? Rompeu como? Rompeu com força. Então rompeu aqui bonito, né? No dia 12/6. A gente entrou, disse, ó, vamos entrar aqui no dia 13. Se voltar, que nem a gente fez aqui agora na VEG, a gente falou, cara, se voltar aqui no 82 aqui, acho que é 13,82, vamos comprar. E ela comprou, já deu parcial. A parcial, na verdade, a gente fez nesses topos anteriores aqui. Deu parcial, voltou no mesmo dia, foi lindo. Já voltou tudo. Mas agora a gente está tranquilo, pelo menos que a gente já está com parcial, né, pessoal? Hoje, mais um candle de força, mas voltou para dentro, voltou abaixo dessa resistência aqui, o que não é bonito, né? Esse pavio aqui grande não tá bonito, não tá me dando muita confiança, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. 300, 300 é a do agro, né? Então a gente pode ver que dentro do agro, se vocês lembrarem do setor que está nas mínimas das mínimas, né, da vida, 300 não, né? 300 está lateralizando próximo das máximas. Então, é uma ação mais forte do que do resto do setor. Porém, está numa tendência forte de queda, tá para perder aqui o fundo anterior, e isso aqui não me agrada. Quero vender? Não, está sobrevendido demais, né? Não é o canal. TOTUS. TOTUS, o que eu tenho aqui no TOTUS que está aqui desenhado aqui? Não tem nada, né? Vou apagar isso aqui. Bom, TOTUS vinha numa tendência de queda. Né? Ele é muito de lateralizar, aqui lateralizou também, tentou perder a suporte, não conseguiu, voltou, testou resistência, voltou a cair, aí já veio abaixo, voltou para cima. Cara, é uma confusão. Tá uma confusão. Quero fazer alguma coisa com ela? Não. Por quê? Porque ela voltou de novo para dentro ali, tendência de baixa. Segue uma tendência forte de queda, não está tendo muito volume, está faltando interesse de qualquer um aqui, mas está caindo sem volume, está chegando próximo de um outro suporte, está chegando próximo de outro suporte. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, nada a se fazer. Betim. TIM tá tipo vivo, né? Justamente, meu setor, tudo, aquela lateral, subiu, caiu, lateralizou, estava segurando no suporte, mas perdeu o suporte. Perdeu o suporte com força? Não muito, não muito. Aqui, pessoal, aqui eu não quero. Aqui talvez tenha venda, tá, pessoal? Aqui talvez tenha venda, mas o que acontece? A gente tem esse outro suporte aqui vamos colocar aqui, deixar pontilhadinho, só para a gente deixar. E tá chegando nessa região aqui, desse outro suporte aqui também, então tá meio sujo aqui para baixo. Se romper aqui, talvez seria a venda que está mais livre. Vamos ver, talvez seria a venda que está um pouco mais livre, mas aí o que acontece? Aí acontece o seguinte, acontece que daí eu vou ter um stop aqui em cima, e eu vou ter um stop muito grande. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que você vai me dizer? Vai me dizer que para eu ter um retorno que compense eu fazer as operações dentro da minha análise de risco-retorno, ela vai ter que cair muito. Vai ter que cair 20%. Vai demorar, não vai conseguir cair tanto tempo, né? Vou ter que entrar com uma mão pequena. É aquela coisa toda, pessoal. Acho que não vale a pena tentar aqui também, tá? Tegma. Tegma tentou nos dar uma alegria, né, pessoal? Vamos lá. Ela veio numa tendência de alta, caiu, começou a desenvolver uma tendência de baixa, rompeu a tendência de baixa, estava segurando numa região de suporte, rompeu a tendência de baixa. O que a gente tem aqui? A gente está vendo quase uma lateralização num range um pouquinho mais curto,
certo? Voltando aqui, esses 2 últimos dias com menos volume, caindo. Talvez, vamos ver, se ela tá chegando aqui com pouco volume de queda, talvez aqui segure e comece a voltar um comprador, né? Aí fica bonito, porque o que está acontecendo? Aí a gente vai ver uma lateralização, não vai perder o suporte e vai estar saindo da LTB, né? Vai estar saindo da LTB, lateralizar, vai acontecer o que a gente chama talvez de uma distribuição, e aí a gente pode começar a procurar depois vendas, né? Compras, caso dê. Depois de Tegma a gente tem Tasa. Olha só, quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê. Eu não tinha visto aqui. Não tinha visto. Se tivesse visto, também não ia ter feito nada, porque aqui meu único problema é risco-retorno, tá, pessoal? Aqui meu único problema é risco-retorno. Aqui foi lindo o que ela fez, tá? Aqui foi lindo o que ela fez. A gente vem com uma tendência de baixa, ela chegou a perder um suporte forte aqui, e agora como é que ela veio? Ela retornou para cima com volume. Olha o tamanho do volume. Compara com os volumes anteriores aqui, ó. Veio com força, com volume. O pessoal entrou na ação mesmo, teve força para trazer para cima. Continuou o volume, então rompeu o que seria a resistência ali, né? Veio com força, já está rompendo o topo anterior aqui. Então, aqui eu gostaria de entrar, tá? Mas eu não vou entrar por quê? Porque olha o tamanho do risco retorno. Olha onde é que eu ia ter que usar de novo isso aqui. Eu ia ter que tentar levar 36% para cima. Num mercado que Bovespa não está dando sinal, que nada está dando muito sinal, né? Ela ainda está abaixo da média de 200, aqui está segurando abaixo da média de 200. Então, vamos ver se ela dá uma lateralizadinha, se ela segura aqui de novo, vamos ver como é que ela vem. E aí, quem sabe ela me dá um outro fundo, alguma forma diferente de eu tentar fazer uma compra. Taesa. Taesa temos compra. Taesa temos compra. Taesa temos compra. Não está se desenvolvendo bem, né? Compramos agora há pouco. Mas a gente vem de uma lateralização, dentro dessa lateralização ela chegou a ter uma tendência de queda, segurou no suporte da lateralização, e aí rompeu a tendência de queda. Qual é a nossa ideia? Tentar trazer de novo ao topo da lateralização, não é nada, não estamos querendo muito. Né? A gente não está pedindo, não está exigindo muito de Taesa. Taesa é uma elétrica, está num setor que é defensivo, né? Vamos ajudar a gente, sabe? Aí a gente comprou quando? A gente comprou depois que teve essa lateralizou, meteu um candle forte aqui, certo? Aí a gente falou, rompendo a máxima do candle, pode comprar e vamos tentar trazer aqui para cima. O que aconteceu? Rompeu, já caiu tudo, voltou. Por sorte, hoje voltamos a ficar acima da média de 200, tem mais um candle de força, vamos tentar pela segunda vez, pessoal. Siga comprado, amanhã vamos ver isso aqui abrindo aqui acima dos 39,75, já com força. Amanhã vai ser lindo para a Taesa, eu tenho esperança, tá, pessoal? Amanhã eu quero chegar aqui no programa e dizer Taesa andou. Vamos anotar isso. Beleza. Depois de Taesa, a gente tem Suzano. A gente tá comprado Suzano, essa sim tá andando bem também. A mesma tendência que a gente tinha de queda foi rompida numa região de suporte anterior. Vamos ver com calma aqui. O que ela fez? Ela rompeu a tendência, botou um volume um volume um pouco maior aqui. Quando é que foi que eu fiz essa recomendação? Foi no dia Suzano, dia 8. Então, aqui. Então, realmente, ela veio, ela rompeu. Então, o que eu falei? Poxa, rompendo aqui, ela vai para cima. E o que ela fez? Ela rompeu e voltou a cair. É, sacanagem. Sacanagem. Mas aí, o que ela... Aqui, esse dia aqui foi muito esperançoso, né? Dia 11. Então, ela caiu e voltou a subir, né? Dia 12 já teve um candle fraco, mas tudo certo. E aqui, assim, a gente abriu com aquele gap que eu já gosto um pouquinho, um gap de continuação, talvez. Vamos ver se ela vai continuar esse movimento. Agora está seguindo em alta com volume, agora sim a gente está vendo. Outra coisa que me dá alegria é ver
a abertura das bandas de Bollinger, então vê que estreitou e ela tá tendo abertura no movimento de alta, né? Então isso aqui diz o quê? Que vai ter um movimento um pouco mais explosivo, que pode ser que me dê finalmente um retorno um pouco mais rápido. Vamos ficar de olho. Boa Safra. Boa Safra está sofrendo que nem o índice de agro, né? Só perde mínimas e mínimas e mínimas. É uma tristeza. Uma empresa que em tese não é ruim, mas não tem nada para favorecer ela, só notícia ruim, macro ruim, tudo é ruim para ela. Mas a empresa é boa. Uma hora eu acho que vai dar uma boa. São Martinho também está derrocada, né? Coisa feia isso aqui. Então vamos lá, ela veio de uma tendência de queda, rompeu a tendência de queda, começou a emendar uma tendência de alta aqui, mas aqui, vamos fazer o seguinte, aqui fica bonito a gente tentar fazer isso aqui. Ó. Ai, tô com um errado aqui. Vou traçar um Fibonacci. Fibonacci eu acho que vai ficar mais bonito semanal, vai ficar melhor de ver. Então o que acontece? Mas daí tem um monte de linha aqui no meio. Vamos ver se vocês conseguem entender aqui. Tá caindo, fez uma primeira pernada de queda. O que acontece? Vamos tentar olhar mais para trás aqui. Ela vinha lateralizando, né? E aí vem a primeira pernada de queda, rompendo a lateralização. Isso aqui é um indicativo de perna 1, né? Talvez. Que onde é que ela vai? Ela corrige até o 61 de Fibonacci. Tá ok, né? É o que a gente espera, né? Corrigiu, e aí o que? Começa a engatar o que seria a perna 3. Então seria perna 1, perna 2, perna 3. Aonde é que ela iria aqui? Vamos tentar ver aqui. Pelo menos, meu Deus, pelo menos replicar a perna 1. Lá está muito longe, né? 161. Vamos ver se ela replica a perna 1 aqui. Replicando a perna 1, ela teria que vir pelo menos até os 8,55, certo? Faria isso? Não, não faria isso. Não faria essa venda. De novo, risco-retorno. Eu ia ter que botar meu stop aqui em cima. Eu estou fazendo uma venda no semanal. É muito tempo que eu tenho que ficar com essa ação para chegar lá, né? Em tese, dinheiro preso. Não quero deixar meu dinheiro preso por tanto tempo. Mas é legal que dá para ver, né? Dá para ver às vezes que essas coisas até funcionam, né? Tu vê. Vamos voltar para o diário. Pessoal, vamos olhar uma última ação. Vamos olhar qual aqui. Vamos ver só. Cury, que eu tinha notado aqui que podia ser uma boa. Pessoal, Cury talvez possa ser uma boa mesmo, hein? Cury, olha só a Cury, o que está fazendo. Olha só que interessante. Ela veio nessa tendência de queda, rompeu a tendência de queda. Vou comprar aqui? Mesmo com força, tudo? Não, por quê? Porque tem média de 200. Então vamos ver como é que segura na média de 200. Poxa, segurou legal na média de 200, né, pessoal? Segurou legal, tá para cima, aqui tá voltando, quer ficar para cima, porém aqui a gente tem um grande problema, o volume ainda não tá bom. Vamos ver como é que ela vai lateralizar aqui para ver se a gente consegue realmente comprar. Onde é que seria a compra? Acima dos 33,90. Vou levar o quê? Vou levar de mão cheia até esses topos anteriores aqui, nos 36,48, 36,48, tá bom? Não vou tentar levar até o alvo aqui, porque aqui segurou bastante, né, nessa região aqui. Então, 36,48 está de bom tamanho, deixo tudo ali. Vamos ver como é que vai. Por fim, acho que era isso, pessoal. Acho que hoje a gente foi devagar. Conforme vocês vão me conhecendo, vão entendendo como é que eu vou operando, como é que eu vou analisando também. E as análises aqui, assim, hoje tá tudo muito parecido, né? A gente está vendo uma queda generalizada, então todas as ações estão meio que parecidas. É tudo muito uma tendência de baixa, rompimento da tendência de baixa. Com o tempo, vocês vão ver que vai ter outras coisas, né? Outras coisas acontecendo. O mercado talvez não vai ser tão generalizado as quedas como a gente está vendo. E aí, quem sabe, a gente começa, vocês vão me entendendo mais, a gente começa a passar mais rápido pelas ações e eu consigo cobrir um maior número de ações do que as que eu estou cobrindo aqui agora com vocês. Tentei gastar mais tempo de início
para que vocês fossem um pouco entendendo o meu raciocínio, o que eu estou pensando, como é que eu vejo, né? E a gente ir se conhecendo mais. Gostaria que vocês comentassem, gostaram, não gostaram, passar mais rápido, passar mais devagar, entender um pouco mais do meu pensamento, curte, comenta, sugestões são bem-vindas. E depois eu vou colocar o link ali, porque eu também tenho um briefing semanal, matinal que eu faço. Para quem é mais viciadinho também, opera futuros, quer operar durante o dia mais aí, fazer operações intraday, que seja day trade, que seja melhorar a posição no intraday, eu faço um briefing matinal, todo dia, umas 8 e 10 da manhã, eu tenho no meu site lá que vocês podem entrar e dar uma olhada para ver o que aconteceu no dia anterior, o que está acontecendo no overnight e o que a gente espera para o dia de hoje aí, né? Para ter os drivers iniciais aí para o dia. No mais era isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço muito por hoje e era só.